Muito boa noite para você que já está aí antenado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Essa é mais uma edição do podcast Executivo, o nosso canal informativo. Informações sempre com qualidade, credibilidade e muito conteúdo, levando para vocês grandes empresas, profissionais, especialistas dos mais variados segmentos. Nessa edição a gente vai conhecer e vai entender mais sobre algo de grande relevância, muito importante, falando de saúde, qualidade de vida, bem-estar. Vamos conhecer de pertinho a Clínica Maiêutica, falando da clínica que é psicológica e de terapias associadas. E para falar um pouco desse tema, claro que trouxemos quem muito conhece sobre esse assunto. Por isso estamos recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios Flávia Moreno. Ela que é CEO da Clínica Maiêutica, também tem as suas especialidades. A gente vai deixar mais para ela poder se apresentar. Mas vocês que estão aí do outro lado da telinha podem participar com a gente ao vivo a partir de agora. Interagindo, trazendo sua dúvida, sua pergunta através do nosso chat. E a gente leva para nossa convidada dentro do tema abordado de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. E o nosso muito obrigado também pela Flávia, pela sua companhia, pela sua participação. Obrigado pela sua disponibilidade. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Luciano. Eu que agradeço o convite feito pelo podcast Executivo. Espero que a gente tenha contribuições nessa noite e que possa agregar conhecimento e informação para você que está nos ouvindo. Bom, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que tudo é muito corrido, mas cá estamos nós para justamente levar a informação sempre em primeiro lugar. Antes da gente conhecer mais detalhadamente sobre a Clínica Maiêutica, queria entender, conhecer mais aí da formação da Flávia, qual área que ela atua, depois a gente vai conhecer como surge a clínica. Você já vivenciava essas áreas que hoje você atua, as coisas foram acontecendo. Conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Tá certo, essa pergunta não estava programada, mas eu gostei muito dela. Acho que para a gente conhecer um pouco do profissional, é importante conhecer primeiro da pessoa, né? Bom, eu sou Flávia, sou filha do Zezinho e da Luzia, e é importante colocar aqui a minha filiação, porque a minha vontade de transformar o mundo e de colocar a minha força de trabalho nele vem primeiramente do exemplo dos meus pais, a quem eu aproveito para agradecer aqui, porque eles são pessoas que me acompanham em cada um dos meus sonhos, e a Maiêutica é um sonho que eu compartilho com eles. Então, muito obrigada, pai, muito obrigada, mãe. Enfim, eu sou professora também, Luciano, além de psicóloga, e a minha trajetória começa como professora. Então, eu fiz magistério, na época ainda havia o magistério, e o meu interesse por crianças e por pessoas e pelo desenvolvimento infantil começou muito cedo. E quando eu terminei o magistério, eu estava grávida da minha filha, Mirella, que é um orgulho para mim. E nessa ocasião, eu já vinha pensando no que fazer depois, né? O que depois do magistério, depois da maternidade, enfim. E a psicologia, ela, por incrível que pareça, não foi um sonho desde sempre. Mas no momento em que ela surgiu, foi como um encontro do côncavo e do convexo, né? Como se eu tivesse nascido para ela e ela nascido para mim. E aí a psicologia e a educação, elas são áreas muito próximas, são áreas que têm uma grande interconexão, uma interface, né? Elas se complementam. Então, eu já atuo como psicóloga há 25 anos. No início, eu tive um consultório particular, isolado, como muitos dos psicólogos. E esse trabalho isolado foi me incomodando, porque eu não tinha com quem trocar. A psicologia é um trabalho de muito sigilo, de muito cuidado confidencial. E eu tinha a minha supervisora, que em geral os psicólogos têm, com quem eu conversava sobre um outro caso, mas
eu não tinha uma equipe, eu não tinha para quem encaminhar. Então, às vezes, eu estava atendendo um filho e aí não tinha para quem encaminhar o irmão, né? Porque é aconselhável que o psicólogo não atenda pessoas da mesma família. E aí esse desejo de trabalhar com mais pessoas, até porque, como eu sou da educação, eu tenho essa filosofia do trabalho em equipe, né? Que em equipe a gente chega mais longe, que em equipe a gente se complementa, enfim. E aí depois de mais ou menos 12 anos trabalhando num consultório particular isolado, o sonho da Maiêutica se concretizou, que era a possibilidade de trabalhar com mais psicólogos, com áreas afins, e hoje em dia eu não me vejo trabalhando no formato anterior. Né? Poder conversar, poder trocar, poder discutir os casos é algo que me encanta. Aí sim, completou. Aí sim. Aí você uniu o útil ao agradável. É isso mesmo. Agora, por que Maiêutica? Isso é bem interessante. Então, bom, maiêutica é um termo grego que significa a arte de partejar, né, de dar à luz. E a mãe de Sócrates, o filósofo Sócrates, era parteira. Então, ele usou esse termo para fazer uma analogia com a ideia que ele tinha a respeito do conhecimento, do autoconhecimento, e agregando a esse termo a ideia de que maiêutica é dar à luz as verdades que temos dentro da gente, as ideias, o conhecimento que temos dentro da gente. E a psicologia faz exatamente isso, né? Porque ela permite que a pessoa dê voz àquilo que tem dentro dela e que muitas vezes está soterrado, está camuflado por conta das barreiras, por conta dos impedimentos, dos traumas, enfim. Então, quando eu conheci esse termo, eu gostei tanto dele que eu pensei assim, um dia eu vou ter alguma coisa, só que eu não sabia o que era, que vai se chamar maiêutica. E aí, mais ou menos uns 10 anos depois, a maiêutica surgiu. Então, quando ela surgiu, ela já tinha nome. Já tinha um nome já? Já estava praticamente batizado. É isso mesmo. Agora, conversávamos inclusive em off, e aí você está de Lilás, você falou que o Lilás tem muito a ver, principalmente focado a esse trabalho em relação à própria clínica, dentre os ambientes, que tem esta cor também, só que você não me contou. Então, eu falei, então deixa para contar ao vivo junto com os nossos internautas. Então, conta, porque também tem um porquê, né? Verdade, você é um ótimo observador, porque eu realmente, eu vim de Lilás propositalmente. Então, quando nós organizamos a maiêutica, né, porque ela foi feita a muitas mãos, embora eu responda por ela, ela tem uma equipe muito forte que trabalha diariamente para que ela aconteça, né? E nós contamos com uma equipe de comunicação e de trabalho nas redes sociais que é fantástico. Que por acaso é organizado pelo meu marido, Ricardo, enfim. Mas é um trabalho muito bom, com certeza. Enfim, é que ele está aqui, pessoal. Aí ele deu uma risadinha. E aí, quando a gente estava organizando, a dúvida era qual a cor, né, da identidade visual da clínica. E aí eu já tinha essa questão com o Lilás, porque eu sempre gostei da ametista, da pedra ametista. E a gente foi então pesquisar o significado das cores, e a cor Lilás, ela é uma fusão entre o azul e o vermelho, que então traz um equilíbrio de quente e frio, mas ela também fala da transmutação de energia. E aí parecia perfeito para mim, né? Assim, uma clínica de psicologia chamando maiêutica da cor lilás era um presente. E foi assim. A clínica maiêutica hoje ela está localizada em qual região? Em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, fica próxima do município de Barueri, que é um município maior, né, que acaba sendo mais conhecido.
Você observa que o atendimento ele é mais focado realmente regional ou vem, inclusive, muita gente até de outras regiões? O que você observa? Hoje sim, né? Quando nós começamos, ela era mais regional, como você colocou. Mas hoje nós temos pacientes de toda a região oeste praticamente e, na verdade, com o atendimento online, pacientes brasileiros que moram fora do país. Também. Sim, de outros estados, inclusive. Você considera ser hoje o atendimento um dos diferenciais da clínica? Com toda certeza. Por quê? Bom, porque clínicas existem muitas e isso é muito bom. Eu acredito que a concorrência ela seja essencial para a qualidade do serviço, para que a gente tome como parâmetro. Então, quando nós iniciamos com a Maêutica, se eu não estiver enganada, em Santana de Parnaíba, eu era uma ou a única clínica. Hoje somos muitas, e isso é muito bom, porque é importante que as pessoas conheçam diversas formas de oferecer o mesmo serviço, o mesmo atendimento. E o que eu acredito que a clínica Maêutica tenha de diferencial no atendimento é o cuidado customizado, humanizado, é não perder de vista a singularidade da pessoa que tem diante da gente. Isso não pode acontecer nunca. O que você considera ser hoje a grande missão? Vamos falar da missão central que a clínica traz, principalmente quando a gente direciona sobre o cuidado emocional. Bom, acredito que a nossa missão seja, sim, né, atenuar o sofrimento psíquico. A gente tem visto cada vez mais pessoas e crianças, adolescentes, adultos sofrendo com ansiedade, depressão, com transtornos variados, enfim. Então, a clínica Maêutica vem com essa proposta, com esse intento, com essa missão de fortalecer o autoconhecimento, de ajudar a pessoa a ser ela mesma, porque a sociedade, de maneira geral, nos cobra muitos padrões e entrar nessas caixinhas pré-estabelecidas adoece. Então, o trabalho na clínica Maêutica é a contraposição, não para que a pessoa se torne um subversivo, não é isso, mas para que ela tenha coragem de se posicionar sendo quem ela é. Flávio, eu vou pegar esse ganchinho aí que você acabou de trazer. De que forma que a clínica ela enxerga o ser humano em sua totalidade, na sua visão? Outra coisa também interessante, Luciano, desde o início, a clínica Maêutica se posicionou nessa conexão corpo-mente. Porque a gente sabe, e a prática nos mostra, né, que quando a cabeça não vai bem, o corpo não vai bem e vice-versa, né? Que a tensão muscular é, antes de mais nada, uma tensão emocional, que uma preocupação pode se transformar numa enxaqueca, em algum it da vida, né? Enfim. Então, isso é muito claro em termos práticos, mas ainda não é tão considerado na hora de um tratamento. É mais fácil e mais aceitável tratar uma enxaqueca ou uma rinite do que um quadro de ansiedade e um quadro de depressão, né? Então, essa associação, ela é tão forte, tão importante, que a gente tinha como propósito inicial oferecer, inclusive, trabalhos de terapias complementares, como acupuntura, massoterapia, mas com o passar do tempo, nós fomos entendendo que para o nosso paciente, essas questões precisam ser tratadas em ambientes separados. Que existe um ambiente em que você cuida da mente e o ambiente em que você cuida do corpo. E aí a gente foi se reservando
aos trabalhos mais tradicionais terapêuticos. Então, a gente considera sim, mas a gente também tem esse cuidado, essa sensibilidade de se alinhar à linguagem, à compreensão das pessoas que nos procuram. Eu te perguntei em relação ao atendimento, ser um dos diferenciais, mas se você pudesse realmente destacar num todo o que você considera ser grandes diferenciais da clínica maiêutica, até em relação às outras clínicas, o que você destacaria? Certo. Eu não sei se em relação às outras clínicas, até porque eu não conheço todas, mas o que eu acredito ser o nosso diferencial é o pilar é o cuidado e o alicerce nas bases científicas. Então, as nossas ações, elas são pautadas em muito estudo, em pesquisa, em práticas de evidência científica. Porque a gente não pode fazer testes com as pessoas. Vamos tentar essa técnica, vamos testar essa abordagem. Não, a gente não está num laboratório, né? É vida. Então, a gente precisa se cercar de muito estudo, de muita discussão de caso. Nós temos o Conselho Maiêutica, que é uma reunião que eu gosto muito, que é quando a gente discute os casos com a equipe, faz os apontamentos e, mais do que isso, pensa nos encaminhamentos, no plano terapêutico, em como aquilo pode ser melhor implementado em termos de eficácia, enfim. E por conta dessa importância, e não só importância, porque eu particularmente gosto muito de estudar, desde sempre. E tanto que eu não parei. E hoje eu estou finalizando um processo de pós-doutoramento na Universidade de Coimbra. E o meu intuito, né, na verdade, o meu foco de estudo é a avaliação psicológica. Então, eu estudo avaliação psicológica junto com os orientadores de Coimbra. Nós estamos finalizando uma escala de monitoramento do desenvolvimento infantil. E estudar o desenvolvimento infantil é base para a gente entender não só a criança, mas inclusive o adolescente, o adulto, porque trata-se do desenvolvimento humano. Porque se tiver lacuna no início, essa lacuna vai se desdobrar futuramente. E não só na área da psicologia, mas as demais profissionais da clínica, as psicopedagogas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, enfim, elas também têm essa busca constante por conhecimento, por informação, né? E depois na transposição dela para o conhecimento. E como a gente utiliza esse arcabouço na aplicação customizada daquele cliente, né? Porque são coisas separadas. Então, às vezes a gente até tem o conhecimento, mas não consegue fazer a transposição. Então, essa transposição me orgulha como ela é feita na maiêutica. Seguimos podcast executivo, pessoal chegando, obrigado sempre pelo carinho, pela companhia de vocês. Hoje recebendo Flávia Moreno, ela é professora, psicóloga, também CEO da Clínica Maiêutica. Já que o assunto é saúde, bem-estar, qualidade de vida, estamos conhecendo também de pertinho esse trabalho diferenciado da Clínica Maiêutica, uma clínica psicológica e de terapias associadas. Você chegando agora, participando com a gente, tem alguma dúvida dentro do tema que a gente vem abordando, pode trazer para a gente leva para a nossa convidada. Obrigado sempre pela companhia de todos vocês. Hoje o pessoal, um dos nossos internautas, nos trouxeram como que a filosofia da clínica se conecta com o conceito de autoconhecimento. Ótima pergunta. Bom, o autoconhecimento, ele é talvez a viga mestra da psicologia, né? Porque quando você se conhece, você vira um perigo. A pessoa que se conhece, ela se valoriza, ela se torna mais seletiva, mais exigente, ela vai selecionar melhor as amizades, os trabalhos e o que ela consome, enfim.
Então, o autoconhecimento é um investimento de grande impacto, né? E como ele se conecta com a filosofia da clínica, eu acredito que justamente quando a clínica trabalha com a ideia de ser feliz é ser você mesmo, que é um dos nossos slogans, né? A gente está investindo nisso. Então, rompa com tudo que é paradigma, com tudo que é colocado para você enquanto regra, enquanto convenção, e primeiramente seja você, assuma as suas preferências, as suas limitações, enfim, e com tudo que você mude o mundo do jeito que você acredita, né? O seu mundo, não precisa ser o mundo todo, né? Uhum. O Flávio, a Clínica Maiêutica tem um trabalho ali, né, direcionado a ser uma clínica psicológica, as próprias terapias associadas. Então a gente fala de um trabalho, de uma abordagem também multidisciplinar. O que significa na prática um tratamento multidisciplinar para quem está nos acompanhando? Muito bom. O tratamento multidisciplinar, ele de uns anos para cá ganhou muita força, principalmente no tratamento, na intervenção dos casos de transtornos do neurodesenvolvimento. E aí entram questões como o transtorno do espectro autista, o transtorno de hiperatividade e atenção, o transtorno opositor desafiador, que são as siglas TEA, TDAH e TOD, né, que hoje são tão populares nas redes sociais, enfim. Então, casos que envolvem atrasos do desenvolvimento ou transtornos do desenvolvimento impactam nas dimensões do desenvolvimento. Então, nós temos atrasos na parte motora, na parte cognitiva, na parte linguística e socioemocional. Portanto, só o psicólogo, nesse enfrentamento, é muito pouco, porque ele precisa de esforços, né? Unir esforços para que a gente realmente tenha eficácia. Então, quando eu tenho uma equipe multidisciplinar, e aí entra o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, muitas vezes o educador físico, o musicoterapeuta, psicomotricista, psicopedagoga, e tem ainda outras áreas, né, outras contribuições, outras ciências que contribuem. Quando eu tenho esse alinhamento de equipe, eu alavanco o desenvolvimento dessa criança. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma janela de oportunidade para fazer isso, que é a primeira infância, que é quando se tem uma imensa plasticidade neuronal. Então, o cérebro da criança pequena, ele é um cérebro muito potente. Um cérebro que nunca mais vai ter a mesma potência. Ele vai continuar sendo muito bom, é claro, mas não com a mesma capacidade de absorção e de mudança de arquitetura. Então, o trabalho da equipe multidisciplinar de 0 a 6 anos, ele é um investimento altíssimo. Então, a gente acaba orientando as famílias, e os médicos têm feito isso também, né? Orientando as famílias a cuidarem desse investimento nessa fase de vida com as equipes multidisciplinares, porque o resultado é evidenciado em muitas pesquisas. Ó, Jota está participando com a gente. Obrigado, Jota. Uma ótima noite para você. Ele comenta aqui, ó, ótima profissional, e deixa os parabéns. A Verônica também participa com a gente. Há pessoas que inspiram só por serem quem são. A Flávia é uma delas. Ai, que lindo. Comenta a Verônica. Obrigado também, Verônica, pela sua participação. O Zezinho Moreno também está aqui. Deixa os parabéns e faz o seu comentário sensacional. Obrigado também por participar aqui com a gente. Você trazendo aí algumas observações, já vem complementando algumas dúvidas que o pessoal vem trazendo, mas assim, para você, de que forma essa equipe, ela trabalha para personalizar cada atendimento? Esse é um cuidado constante. Então,
Primeiro que as crianças, né, e eu acho isso muito bonito na clínica, as crianças, elas se sentem em casa. Para você ter uma ideia, Luciano, a administradora da clínica é minha mãe. E ela tem um trato de vó com as crianças, né? Então, várias vezes eu chego, tem pipoca, tem bolinho na clínica, e tem crianças que chamam a minha mãe de vó, enfim. Então, ela tem um clima muito familiar, né? E eu acredito que esse seja um dos grandes diferenciais. Né? Exato. É tudo muito acolhedor. É muito acolhedora. E os profissionais, eles também comentam a mesma coisa. Eles dizem, nossa, aqui a gente se sente em casa, a gente se sente em família. Então, o cuidado para a gente customizar, como eu já disse, esse atendimento, pensar um plano terapêutico específico para aquela criança, ele é tão plasmado em cada um de nós ali que a gente fala disso o tempo todo. Então, às vezes, na hora que a gente sai de sala, né, porque a cada hora trocam-se as salas, trocam-se as crianças, e aí a gente se encontra nos corredores. E aí a gente comenta, olha, o quebra-cabeça, o fulano adorou, usa esse quebra-cabeça com ele, que vai ser muito legal. Ah, deu certo tal estratégia. Olha, hoje ele ficou 20 minutos bem na sala. Então, essa troca e essa vibração por cada conquista é não só emocionante, mas é muito gratificante, né? Então, eu sinto que teve uma vez que uma profissional falou assim, que quando ela entrava na clínica, era como se ela atravessasse um portal, como se ela estivesse chegando num outro ambiente. Uma outra dimensão. Isso. E eu acho que é bem isso, que não é uma coisa que é minha ou de cada uma separado, mas que é nosso, que é uma egrégora mesmo, sabe? Que quando a gente se junta, se estabelece. Você acha que existe também um plano terapêutico conjunto com os próprios profissionais, uma comunicação que essas especialidades trocam como conhecimento, como experiência, para que se chegue a resultados realmente promissores, positivos? Você acha que tem muito isso também? Tem, né? A gente tem sim. Aliás, essa é uma exigência do trabalho de equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa alinhar os propósitos e aí cada uma vai trabalhar aquilo que diz respeito à sua área. Então, ele tem atrasos na área motora, linguística, socioemocional, enfim. O psicólogo vai atuar mais onde? Na parte socioemocional, no comportamento, o fonoaudiólogo mais na parte de comunicação, o terapeuta ocupacional mais na parte motora, junto com o fisioterapeuta. Então, a gente tem uma organização que é por área, mas onde todos contribuem com tudo, né? Mas tem sim um alinhamento, tem um documento escrito que organiza isso. Quando a gente trouxe a ideia, né, de fazer o podcast junto com a Clínica Maiêutica, com a Flávia, né, que tem toda essa gestão, com toda essa equipe diferenciada, é uma clínica que atua muito forte na parte da psicologia infantil. Então, obviamente, muita gente foi trazendo algumas questões para que a gente pudesse abordar contigo. Como que a clínica, ela aborda o tratamento emocional quando a gente fala de crianças, Flávia? Bom, eu gosto de atender todas as idades, mas eu costumo dizer que eu só atendo crianças de todas as idades. Porque todos nós temos, né, crianças dentro de nós. Trabalhar emoções com crianças é uma das coisas que mais me encanta. Porque ela nem sempre tem linguagem organizada para te contar da dor, do sofrimento, da frustração. Ela vai falar disso com o corpo dela. E aí a gente tem que treinar línguas, né? Nós somos poliglotas, porque cada criança tem uma forma de expressar isso, né?
E eu me lembro de muitas sessões que eu fiquei muito emocionada, assim, de ficar com a voz embargada mesmo, desses momentos, né, em que a criança conseguia colocar a dor dela para mim, ou buscar o meu colo. E quando eu falo buscar o colo, nem sempre é um colo físico, às vezes é um olhar, às vezes é sentar do lado, né? Um sorriso, exatamente. Uma coisa também que eu acho muito bonito, que acontece não só comigo, eu vejo acontecendo com as demais profissionais, é a alegria das crianças quando elas chegam para a sessão, né? É como se fosse uma festa. E aí, na hora de ir embora, tem muitas que choram muito, porque não querem ir embora. Então, esse é um sinal importante, né? De que a gente vem fazendo o nosso trabalho com sucesso. Ó, a Mirela Moreno está por aqui também, a Maia, né? Uhum. E ela falou o seguinte: fala do maiêutica para bebês, se puder. Pronto, já foi passado, Mirela. Falo sim. A Mirela é minha filha. Ela quer que você fale para os bebês. É que agora tem um projeto que é em conjunto, né, com a Isabel, que é uma amiga de sonhos e de feitos, e com a Mirela. Maiêutica para bebês trata-se de uma coletânea que nós estamos concluindo para crianças de 0 a 3 anos. É um boxe de literatura infantil, porque o que a gente percebe na clínica é que, e na escola também, né, porque eu sou professora, é que a literatura infantil para bebês nem sempre atende aquilo que interessa aos bebês, né? E aí, minhas conversas com a Mirela, com a Isabel, a Mirela é professora e psicopedagoga também, e aí dessas conversas surgiu a ideia de, se não tem nada que nos agrade, por que a gente não produz então? E a gente vem trabalhando aí há alguns anos, acredito que para o ano que vem nasça, de fato, o Maiêutica para bebês. Legal, então em breve, novidades. É isso aí. Isabel Biondi também está com a gente, uma ótima noite. Que orgulho de você, minha amiga, parabéns. Comenta a Isabel, está acompanhando. A Isabel, que eu acabei de falar, que a gente gravou o podcast ontem. Legal. Tá aí, acompanhando de pertinho também. Obrigado, Isabel. Ó, o André Feitosa também está por aqui. Estou adorando conhecer a Flávia e as suas falas. Como é que eu faço para agendar uma consulta para o meu filho? É feita alguma avaliação? Olha lá, o André já quer ótima detalhes. Pergunta. Posso deixar o telefone? Fica à vontade. Então, para agendar, André, você vai entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é 11 97 543 9667, ou telefone fixo 11 4554 4023. É isso? É muita informação. 4023. Dica para você, descrição aí, na descrição do podcast executivo tem todos os dados. Boa. Vai te ajudar. Aí você já pega, já anota, já fica tranquilo, porque é muita informação para decorar tudo, né? E é uma realidade. Flávia, vamos lá, muita gente com dúvidas. Quais são os sinais de alerta que indicam que uma criança precisa de um acompanhamento psicológico? Ótima pergunta. O que eu sempre costumo dizer para os pais é: fiquem atentos às mudanças drásticas de comportamento. Então, se a sua criança sempre foi muito alegre, muito cheia de energia e de repente fica apática, fica quietinha, não quer falar, não quer brincar, esse é um sinal. Ou o inverso, é uma criança mais quieta, mais tranquila e de repente fica mais eufórica, inquieta. Outro sinal, ela começa a desenvolver sintomas físicos como a enurese, né, que é o xixi na cama, a encoprese, que já é problemas mesmo com o número 2, né, enfim, como a gente fala, a questão do apetite, deixa de comer ou passa a comer muito, deixa de dormir ou passa a dormir muito. Então, essas oscilações, elas são o principal sinal, além
dar atenção aos marcos do desenvolvimento. Esse é um outro ponto fundamental, Luciano, que os pais precisam ficar atentos. Hoje em dia, a gente, né, tem fácil no acesso à internet os marcos do desenvolvimento. E a gente tem também na carteira de vacinação, que são lá as capacidades que a criança precisa alcançar em cada tempo de vida até os 6 anos de idade. Então, é esperado que até os 6 meses ela consiga se sentar sem apoio, que até 1 ano e meio ela consiga andar. Então, tem bem descrito. E esses marcos, eles já têm uma margem bem grande. Por exemplo, andar. Tem crianças que com 11 meses andam. Então, mas já tem uma margem, até 18 meses, né? Então, se esses sinais começarem a falhar, né, se você percebe que o pescocinho está mole, que não está engatinhando, ou que depois com 2 aninhos não está falando, não tem palavras compreensíveis, percebido isso, a primeira pessoa é o pediatra, sem dúvida nenhuma, mas fique atento. Porque aquela história de que cada criança tem seu tempo, espera que vai se resolver, é muito perigosa. A gente precisa, sim, estar alertas, porque muitas vezes a intervenção precoce, ela é curta, em pouco tempo isso pode ser resolvido, e um problema maior que viria a estourar... Pode evitar, né? Exatamente, na entrada na escola e em torno da alfabetização, que normalmente quando os problemas se agravam, é evitado. E é interessante, né, que os pais têm que ter essa consciência da importância que eles têm nesse processo terapêutico infantil, né? Uhum, precisa. Se atentem aí para ajudar Exatamente. as suas crianças. Vamos falar um pouquinho da clínica. Falando da clínica, recursos lúdicos são muito utilizados para facilitar aí todo esse diálogo com as crianças. Como é que é isso lá no dia a dia? Muito, né? Então a gente usa muitos jogos e eu adoro comprar jogos. Jogos, brinquedos, material gráfico. A gente não tem nada eletrônico, né, na clínica, justamente porque a gente quer desenvolver habilidades específicas de imaginação, de jogo simbólico, e as crianças gostam demais. E tem um ritual na clínica que é bem bacana, que é assim: quando a criança chega, o profissional convida a criança a ir até a sala de jogos para selecionar os jogos que eles vão usar naquela sessão. Então, e aí eu vejo o quanto isso é feito com alegria por parte da criança. Eles olham as prateleiras e escolhem, e aí vão para a sala animados. E às vezes eles me encontram e pedem jogos novos também. Falam: Flávia, tem tal jogo assim, você já viu? Olha, eles que trazem aí às vezes algumas dicas. Sim. Olha isso. Ó, tem o papai e mamãe perguntando o seguinte: a ansiedade também tem sido um problema crescente entre as crianças? Demais. A ansiedade, na verdade, ela ganhou um território muito grande no período pós-pandêmico, né? A pandemia, ela acabou mudando o formato das nossas relações, as pessoas se tornaram mais econômicas na interação, a bateria social ficou mais curta, os evitamentos, né, são mais constantes, e a busca pela zona de conforto de relações virtuais concomitantemente aumentou muito também nesse período. Então, logo depois do período pós-pandêmico, 21, 22, a gente sentiu essa crescente de ansiedade tanto em crianças como adolescentes. Os adolescentes, por quê? Sofrem muito com a questão do que a Marilena Chauí, a filósofa, coloca, que é o narcisismo provocado pelas redes sociais, né? E narcisismo, como já dizia Freud, caminha junto com a depressão. Então, onde tem um narcisista, tem depressão.
e que essa cobrança, né, pela imagem, pelos melhores posts, pelas melhores fotos e por aí vai. A criança não tem esse nível de sofrimento do adolescente, mas justamente por ela ter menos entendimento, ela sofre mais. E esse é um engano, porque tem muitos adultos que pensam assim, é criança, nem sabe o que está acontecendo. E não é. Exatamente, porque por ser criança, ela tem menos recursos para entender. Então, em geral, a criança acha que tudo é culpa dela. Se os pais estão bravos, se os pais estão chateados, ela toma a culpa para si. Ela já não se sente merecedora desse amor e já começa a formação de sintomas, e a ansiedade vem como sintomas, né? Um dos sintomas, por exemplo, é a não aprendizagem. E aí a gente começa a ter uma reverberação desse quadro. Falando da clínica maiêutica, ela não foca só, né, o que a gente vem trazendo em relação à psicologia infantil, mas ela também trabalha com a psicologia adulta. É verdade. Ninguém fica de fora, Não. né? Todo mundo é acolhido, com certeza, através dos cuidados. E o que você poderia trazer, Flávia, falando da psicologia adulta? O que vem mais acontecendo, o que mais você observa? Como é que está aí esses adultos de hoje? Os adultos de hoje se cobram muito. É num nível de exigência, de perfeição, né? E não são só as mulheres, os homens também. Porque isso é muito clássico dentre as mulheres, mas não se restringe a esse universo. Então, é uma cobrança por você ser um grande profissional, uma grande mãe, um grande pai, por você estar muito bem alinhado, né, bem vestido, com um corpo X, Y, enfim. Então tem que ter o tempo para academia, o tempo para as aulas de alta performance, e acaba sobrando ou pouco ou nenhum tempo para você mesmo, né? O tempo eu costumo chamar de micro-recuperação. Eu falo, olha, ainda que você não tenha tempo de ter férias, né, como a gente entende no sentido clássico do termo, que você tenha momentos de micro-recuperação, que você possa parar para tomar um café e olhar o entardecer, ou escutar uma música. Reserve esse tempo para você. Então, o grande sofrimento hoje é essa cobrança por produtividade, por sucesso. É algo nunca visto antes. Absurdo, né? Absurdo. Extremo. Então, a psicologia entra nesse caso para ajudar a pessoa a entender que ela é gente, que ela vai falhar, e que isso não significa que ela não seja, ou ela ou ele, enfim, que não sejam incríveis naquilo que fazem, naquilo que se propõem, e que inclusive os próprios erros, né, são formas da gente se aprimorar e de melhorar e de rever nossos caminhos, enfim. Ronaldo Barbosa está com a gente também. Uma ótima noite, Ronaldo. Obrigado pela sua participação, e também traz aqui a observação dele. Nesse universo tão complexo e às vezes difícil de administrar no dia a dia, esta é uma excelente oportunidade para esclarecer dúvidas e se manter informado, comenta o Ronaldo. Obrigada. Legal, obrigado, Ronaldo, também, viu, pela sua participação aí, está acompanhando de pertinho. Flávia, conta pra gente, falando da clínica maiêutica, hoje, quais são as especialidades que as pessoas vão encontrar lá? Certo. Então, hoje nós temos, além da psicologia, que é o nosso carro-chefe, né? Então, a psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia. São essas áreas. Bastante. Você lembrou tudo? Tudo isso. Tudo isso. E se Deus quiser, a gente ainda vai agregar mais. Quando a gente fala da clínica maiêutica e traz também a estrutura, a infraestrutura, você considera ser um dos pontos fortes também, um dos diferenciais? A infraestrutura é fundamental.
Na educação, a gente costuma dizer que o ambiente é o terceiro educador. Eu digo mesmo, né? Na clínica, o ambiente é o terceiro terapeuta, porque o primeiro é o terapeuta principal, o segundo é o próprio paciente e o terceiro é o ambiente. Então, o ambiente, ele precisa ser preparado para aquela pessoa, pensando naquela idade, na faixa etária. As salas precisam ter iluminação natural, não só artificial, né? Tem que ter janela, tem que entrar a luz do sol, tem que ter espaço para movimento, tem que ser agradável e acolhedora, né? Sem ser de mais, sem ser de menos. Ali, no nível. No nível. Uhum. Hoje, o que você mais observa por parte das pessoas que conhecem a clínica, que vão até lá para ter esse atendimento? O que mais elas comentam com vocês que elas mais gostam? Eu acredito que seja esse aspecto mais familiar, mais acolhedor. Tem até um movimento que acontece bastante, que é assim, principalmente com as mães que vão levar os filhos, né? Porque aí os filhos entram para a sessão e as mães ficam na recepção. Inclusive, nós criamos um espaço de coworking para essas famílias, para que elas pudessem fazer suas reuniões online, seus trabalhos, enfim, porque tem mães que ficam 2, 3 horas, né? E pais também, enfim. Aí a gente observou, por exemplo, que tinham pais e mães que trabalham à noite, e que aí eles chegavam de manhã, pegavam o filho para levar para terapia, caindo de sono. Puxa vida. Então, a gente criou um espacinho que é pequeno, mas é pensando neles, que é para que eles pudessem ficar mais reservados e tirarem ali uma sonequinha. Até enfim. isso vocês pensaram? Então, a gente... tudo que é possível ser feito, que a gente enxergou, né, que poderia ser feito, considerando as limitações do prédio físico, foi feito sim. Flávia, quais são as maiores demandas que você acompanha hoje lá na clínica? Acho que eu até comentei, mas as maiores demandas passam primeiro pela questão dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? No caso, o autismo. Então, a gente tem aí uma incidência cada vez maior, isso vem sendo percebido em território nacional, porque o diagnóstico hoje é muito mais disseminado, sinais clínicos, né? As famílias conhecem, os médicos, enfim. Então, a gente observou a crescente na demanda desse público chegando para nós, há uns 8 anos mais ou menos. Então, esse é um nicho. E o outro foi justamente a questão dos adolescentes depois da pandemia. Então, a clínica tem muitos jovens, muitos adolescentes com níveis de ansiedade alarmantes. E a ansiedade, a depressão, eu costumo dizer que elas são primas. Elas estão numa mesma reta. Você sai de uma e vai para outra, sai daqui e vai para cá. Em algum momento você passa pelas duas, né? E são grandes impedidores da vida, né? Quando a gente fala ansiedade, depressão, fica meio banalizado, parece que é algo... bom, tem muita gente que pensa que é frescura, né? Mas só sabe o quanto isso é danoso quem vive, né? Isso na pele. Tem muitos adolescentes, Luciano, que deixaram a escola por conta da ansiedade, que eles não conseguiam mais frequentar as aulas. É um grande desafio. Flávia, e ainda muita gente, mediante a tantos problemas como a gente vem aqui destacando, ainda tem um certo receio de procurar uma ajuda profissional. Tem. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para os nossos internautas que estão acompanhando, uma observação, uma dica, o que você acha que é importante para que as pessoas possam se atentar, não tenham medo, procurem ajuda, né? Por favor, à vontade.
Isso é super importante, né? A psicologia no Brasil, ela é recente, ela tem aí uns 60 anos, e como ciência ela tem uns 140, então ela é uma área recente, se a gente pensar na história da humanidade, né? Então a gente ainda tem muitos estereótipos, né? Que psicólogo é médico de louco e outros nesse nível, né? Tem muita gente que tem dificuldade para entender o trabalho do psicólogo. Muitas pessoas me perguntam, mas Flávia, o que você faz? Engraçado, o meu avô, ele é falecido, né? Mas ele morreu bem velhinho, acho que com 97 anos. E eu acho que ele morreu sem entender o que eu fazia. Porque ele perguntava para mim, onde você foi? Eu falava, fui trabalhar, avô. O que você faz? Sou psicóloga. O que faz psicóloga? Eu conversa com as pessoas para aliviar o sofrimento. Ah, você dá remédio? Não, vô, não dou remédio. Aí depois passava um tempo, era a mesma conversa. Então, não é algo tão simples de explicar. Mas acho que hoje em dia, já com tanta disseminação, né, com as redes sociais aí tão atuantes, talvez seja mais fácil. Não é importante que você que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir depois, enfim, que você não banalize a sua dor, porque só sabe o tamanho da sua dor você, porque dor não tem peso, né? Eu estou sofrendo 1 quilo, você está sofrendo 1,5 quilo, não é algo, ela é subjetiva. Então, se a sua dor te impede, se a sua dor te barra, procure ajuda, porque você não veio a esse mundo para sofrer. O sofrimento, ele é opcional, né? A dor, ela vem, mas o sofrimento é opcional. Muita gente chegou depois no decorrer do podcast. Então, para que as pessoas possam também entender mais detalhadamente, quando a gente fala da clínica maiêutica, o que é a clínica maiêutica e o que hoje ela oferece aí como grandes diferenciais. A clínica maiêutica é uma clínica de psicologia e terapias associadas, que conta com uma equipe multidisciplinar, com diversos profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim. Ela está localizada em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e ela tem como diferencial o cuidado com o sujeito que se apresenta diante de nós, entendendo que ele é único e que por isso ele merece um olhar único também. É interessante as pessoas entenderem que hoje, com toda essa tecnologia, não é necessário, muitas das vezes, ir até o espaço físico, né? Mas existe já um atendimento online que funciona mundo. Essa é uma realidade também. É verdade. Né? E também funciona com a clínica maiêutica. Funciona. Na verdade, a gente já tem um atendimento online desde antes da pandemia. E foi o que nos salvou durante a pandemia, né? E a gente continua com esse atendimento hoje. Eu tenho o prazer de acompanhar brasileiros que moram fora do país. E eu acho muito interessante porque na hora de contar suas dores, você quer um psicólogo brasileiro que tenha a sua cultura, que entenda, né, do lugar que você está falando, do seu lugar de vez, de voz, enfim. E eu atendo, inclusive, crianças hoje em dia que moram fora do Brasil, porque eu acompanhava presencialmente, se mudaram, e aí, diante da necessidade, continuei acompanhando. E aí tem pessoas que perguntam, mas como é que faz terapia com criança online? Bom, a tecnologia, ela tem seus tesouros, né? Ela não é só prejuízo, a gente só tem que saber usar, só tem que saber dosar. E é possível ler histórias, jogar stop, jogo da velha, tudo isso é online, né? Então, a gente tem o atendimento presencial, online e híbrido, que tem as pessoas que, quando podem, vão presencialmente, quando está muito trânsito, preferem fazer online, enfim. Flávia, agora é o momento do abraço. Então, se você pudesse deixar um abraço, para quem que você deixaria? Fica à vontade. Nossa, são tantas pessoas, mas eu vou deixar para os bastidores da clínica maiêutica, né? Eu vou deixar esse abraço
para a equipe que trabalha nesse bastidor, que é uma equipe familiar, para minha mãe, para minha irmã, para Nicole, afilhada da minha mãe, que também nos ajuda, para toda a equipe da Traço, representada no Ricardo, que faz uma comunicação tão linda da clínica, enfim. Um abraço para o meu pai, que está sempre na torcida, está sempre acompanhando as coisas que eu estou fazendo, enfim. Para minha filha, que é um orgulho, que eu sinto que vai seguir aí, vai levar a Maêutica quando eu já não estiver mais aqui. E um abraço para você que está nos ouvindo. Eu espero de verdade que tenha contribuído e que no dia em que você precisar de psicologia, esse nome venha na sua mente, Maêutica. Flávia Moreno, ela que é CEO da Clínica Maêutica, professora, psicóloga, participou com a gente ao vivo aqui nos nossos estúdios, trazendo aí essa grande importância quando a gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida, conhecendo de pertinho o trabalho da Clínica Maêutica. Podcast Executivo, gostaria de agradecer demais a sua participação. Obrigado por estar conosco, em poder compartilhar um pouco da tua experiência, desse trabalho diferenciado que a Clínica Maêutica vem desenvolvendo já há quanto tempo? 12 anos. Nós 12 completamos anos já. 12 anos esse ano. 12 anos já. Parabéns. Puberdade. Parabéns. Continuem fazendo a diferença e levam um abraço carinhoso para toda a família da Clínica Maêutica. Sucesso para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Luciano, pelo convite. Obrigada, Podcast Executivo. Nós que agradecemos. E o nosso muito obrigado sempre pelo carinho de vocês aí do outro lado da tela, participando, interagindo com a gente. É sempre muito bom estar com vocês. Obrigado para todos, uma ótima noite. Não esquece, Podcast Executivo, conhecimento, ideias e informações que transformam a sua vida, o seu negócio. Tchau.